TV Batuíra Portugal. Para lá do amanhã. Boa tarde de novo. Então, nesta tarde vamos falar sobre este tema que aqui está, o nosso planeta Terra, que é uma bênção divina. A vida na Terra, como nós sabemos, está rodeada de provas e expiações, mas o nosso principal objetivo é o aprimorar do nosso espírito. Com o Espiritismo, sabemos que o nosso planeta Terra passa um processo de transição planetária, com mudanças muito profundas, muito aceleradas, tanto a nível coletivo como individual. Portanto, este processo de transformação que o planeta sofre, nós também, espíritos que aqui habitam, estamos a passá-lo. Portanto, somos todos nós chamados a evoluir espiritualmente. Aqueles que não quiserem fazer essa mudança, que não se quiserem transformar já, serão convidados então, como nós veremos mais à frente, a deixar o planeta para orbes menos evoluídos, porque a lei da sintonia, a lei divina é perfeita e quando a coisa não está na sintonia certa, vai para algo mais parecido. Esta transição planetária faz-nos algumas questões, pelo menos quando estive a fazer a palestra, pensei muito para onde é que iremos, para onde é que eu irei, por exemplo, o que será feito do planeta Terra, como é que ele será, como é que serão os seus habitantes, como é que será o futuro de tudo isto. E para isso, para nós compreendermos o futuro do planeta Terra e também o nosso, obrigada Bia, teremos de perceber o passado do planeta Terra, o nosso e as leis da natureza. E é isso que vamos tentar perceber nesta tarde, ou seja, perceber que realmente a Terra é uma bênção divina. Esta palestra, contrariamente à maioria, tem assim um bocadinho mais de ciência, mas eu acho que também vão gostar bastante, espero, tanto como eu gostei de fazê-la. Começamos então sempre com o Evangelho, segundo o Espiritismo. Há muitas moradas na casa do meu pai, um item que se chama Progressão dos Mundos. E o progresso efetivamente é uma lei da natureza, é uma lei divina. Todos os seres da criação, sem exceção, animados e inanimados, estão submetidos à bondade de Deus que deseja sempre que nos engrandeçamos e prosperemos. Isto pode parecer um bocadinho estranho para quem é mais materialista, mas o Espiritismo vem dizer-nos que a transformação, ou se quisermos chamar por outros nomes, há quem lhe chame de destruição, por exemplo, põe término a tudo, é o fim, é o ponto final. E nós com o Espiritismo percebemos que o que achamos que é fim, afinal não é. É apenas um meio de chegar àquela transformação, a algo muito mais perfeito. E vai ser sempre assim na natureza. Tudo se transforma sempre para melhor, de alguma maneira. Mesmo que aos nossos olhos possa não parecer, mas tem certamente um desígnio de Deus para esta lei de progresso. Ao mesmo tempo que os seres vivos progridem moralmente, os mundos que eles habitam também progridem materialmente. Quem pudesse seguir o mundo em suas diferentes fases, e nós vamos ver isto um bocadinho mais à frente, desde o instante em que se aglomeram os primeiros átomos que serviram para constituí-lo, o veria percorrer uma escala incessantemente progressiva, mas em degraus imperceptíveis para cada geração que o habita, e oferecer aos seus habitantes uma morada mais agradável à medida que eles mesmos avançam neste caminho de progresso. Assim, desenvolvem-se paralelamente o progresso do homem, dos animais, seus auxiliares, dos vegetais e da habitação, porque nada na natureza é estacionário. Vejam que não é só o reino nominal, não é só o homem que progride, como diz aqui, são os vários reinos desse planeta. Santo Agostinho, que é o autor do texto, explica muito bem esta lei do progresso. O mundo está materialmente e moralmente num estado mais inferior, o nosso no caso, não é? Mas isto é hoje, porque ele alcançará certamente, e sobre os dois aspectos, material e moral, um grau muito mais elevado.
Portanto, esta transformação na Terra vai fazer com que este orbe expiatório passe para um planeta de regeneração, no fundo, que é um mundo ditoso. É um mundo em que nele impera a lei de Deus. E nós já vamos perceber um bocadinho a diferença entre mundo de provas e expiações e este mundo de regeneração que vos estou a falar agora. Fiz um esquema para organizar a nossa cabeça e já vamos voltar. Para já são 4 tópicos, mas mostro-vos só um, e que é o mais importante. Aliás, sem falar dele não podíamos estar aqui a falar do Espiritismo, não poderíamos estar a falar do planeta Terra, que é Jesus, não é? Jesus, Filho de Deus. Jesus é Filho de Deus tal e qual como todos nós. Ele foi criado simples, também ignorante, teve possivelmente uma longa fileira de encarnações em mundos também materiais como o nosso, num passado lá muito longínquo. Se calhar até teve menos fileira de encarnações, se calhar do que uns mais, outros menos, mas certamente teve várias. E foi progredindo, sofrendo as vicissitudes das experiências corpóreas e por mérito próprio, através do seu livre-arbítrio, ele vai chegar então ao auge da evolução, que no Espiritismo nós chamamos espíritos puros. Ele evoluiu para este estado de espírito puro sem qualquer privilégio e foi aí que ele teve o que Allan Kardec nos tenta explicar, que é o poder de amor e sabedoria. É uma coisa que ainda é muito imperceptível para nós, a capacidade que Jesus tem e que nos mostrou aqui enquanto encarnado. Como vos disse, nós temos que falar um bocadinho do passado da Terra, ou seja, como é que ela se originou, como é que foi este desenvolver todo. E não podíamos falar disto sem falar do A Caminho da Luz, que é um livro extraordinário. Dizemos, e este livro explica muito bem isto, nós dizemos, Jesus impactou tanto o mundo na sua passagem por cá, que nós definimos entre antes de Cristo, o nosso tempo, e depois de Cristo. E este livro vem-nos trazer exatamente isso. Essa vivência toda está aqui muito bem descrita da história do planeta Terra. Jesus, que foi, se calhar para alguns, era esperado, especulavam que ele fosse um rei, uma pessoa com muito poder material, e ele não foi nada disso que o fez e que continua a fazer. Portanto, neste livro nós aprendemos nitidamente a procedência de Jesus, a sua relação com o nosso Criador, com Deus, a sua ascendência espiritual sobre o nosso planeta Terra e a finalidade que ele teve em encarnar cá, o que é que ele veio cá trazer-nos. Para além disso, também dá assim umas nuances sobre o futuro do planeta Terra e também dos seus habitantes. Então, eu tirei alguns excertos que estão ali identificados debaixo do livro, da imagem do livro, e este aqui é a Comunidade dos Espíritos Puros. E diz-nos então o livro que rezam as tradições que o mundo espiritual, na direção então de todos os fenómenos do nosso sistema solar, existia então uma comunidade destes tais espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservavam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Imaginem a responsabilidade. Esta comunidade de espíritos puros com vários planetas em sua alçada. E o que é dito aqui é que eles, em 2 momentos, esta comunidade vai se reunir nas proximidades do planeta Terra. A primeira, uma delas, verificou-se então quando o orbe terrestre se desprendia da nebulosa solar, ou seja, quando o planeta Terra foi criado. E a segunda vez em que estes espíritos puros se aproximaram do planeta Terra em reunião foi quando decidiram a vinda de Jesus Cristo à face da Terra, trazendo à família humana a lição imortal do seu Evangelho de amor e redenção. Nesta primeira visita, digamos assim, que estão a planear a criação do planeta Terra, é realmente extraordinário. Eu só vos trago aqui alguns certos para não ser nada muito maçudo,
mas tem muito detalhe que Emmanuel aqui nos traz. E ele diz então: na grande oficina surge a diferenciação da matéria ponderável, dando origem ao hidrogênio. As vastidões atmosféricas são um amplo repositório de energias elétricas e de vapores que trabalham as substâncias torturadas no orbe terrestre. Imaginem, o planeta acabou de ser criado e a ciência já conseguiu comprovar que durante esta fase haviam muitas tempestades, muitos relâmpagos, muita atividade vulcânica, era um planeta muito agitado. Porquê? Porque a matéria estava muito desorganizada. O frio dos espaços age, porém, sobre esse laboratório de energias incandescentes e a condensação dos metais verifica-se com a leve formação da crosta solidificada. E ao longo deste processo tumultuoso, e que a ciência também já conseguiu chegar lá, há várias etapas, digamos assim, de descanso. Há uma grande confusão, muita agitação e depois uns períodos mais tranquilos. A partir de alguns desses períodos mais tranquilos vai-se formando os oceanos primitivos, com uma água tépida, com uma água que tinha uma pressão difícil de nós descrevermos, a atmosfera também carregada de vapores aquosos que vão varrendo as superfícies do planeta Terra. Tudo isto em preparo para algo maior que Jesus Cristo bem planeou com os seus espíritos, como falámos há pouco. Entretanto, chega também a luz solar, tão importante para a nossa vida, para o teatro, não é? Para a preparação de evolução da vida. E Jesus consegue, no meio desta confusão toda de início do planeta Terra, organizar os elementos físicos necessários para as etapas que se iam seguir. Sim, ele, Jesus, havia vencido todos os pavores das energias desencadeadas e, com as suas legiões de trabalhadores divinos, lançou o escopro da sua miséria sob o bloco da matéria uniforme. Ai, desculpem. Da sua misericórdia, desculpem. Da sua misericórdia, não é miséria, mas se calhar era um bocadinho. Não era. Não, a confusão do planeta Terra naquela altura. Da sua misericórdia, sob o bloco de matéria uniforme, que a sabedoria do Pai deslocara do Sol para as suas mãos augustas e compassivas. Ele vai fazer este trabalho todo, organizando então o cenário para a vida, indispensável para os seres vivos poderem existir. Trata também da parte atmosférica, que eu não vos vou ler, mas tem grande detalhe aqui. Como a ciência já determina que existe na atmosfera vários estratos e que cada estrato tem uma função muito essencial para existir vida no planeta Terra, também Emmanuel vai descrever essas etapas aqui. Portanto, vão-se definindo todas as linhas do progresso da humanidade futura, harmonizando as forças físicas que haviam, aquelas atividades todas planetárias. Há quem lhe chame natureza, mas na realidade estamos a falar desta comunidade de espíritos puros que, através da vontade, aliás, cumprindo a vontade do Pai, do nosso Criador, vão atuando. Jesus reuniu nas alturas os intérpretes divinos do seu pensamento. Viu-se então descer sobre a terra, das amplidões dos espaços ilimitados, uma nuvem de força cósmica que envolveu o imenso laboratório planetário em repouso. Daí a algum tempo, na crosta solidificada do planeta, solidificada porque havia muita atividade vulcânica, aquilo deveria ser realmente uma grande confusão, como no fundo dos oceanos, podia-se observar a existência de um elemento viscoso que cobria toda a Terra. Portanto, estavam dados os primeiros passos para a vida organizada. E esta massa gelatinosa, este elemento viscoso que aqui está, era o que iria gerar o protoplasma que Jesus lançaria então para a superfície como sendo o germe sagrado então dos primeiros passos para o homem. Já falámos neste primeiro ponto, mais essencial de todos, Jesus. A seguir,
trago-vos o ponto seguinte. A consciência, o homem é criado, primitivo, e com a consciência que vai tendo de si, ele gradualmente vai tendo a capacidade de fazer escolhas através do nosso livre-arbítrio, que vai desabrochando ao longo de vários milénios. Pronto, é algo que não temos tempo de falar, mas que se vai desenvolvendo. E começa então o homem primitivo a fazer escolhas. Podia fazer escolhas corretas, escolhas equivocadas, e é o caso, não é? Nós sabemos que naquela fase vamos fazendo escolhas equivocadas contra a lei universal do amor ao próximo e, portanto, é necessário reparar através de várias reencarnações. E nesta fase evolutiva, diz-nos Emmanuel que Cristo tem uma nova incumbência que lhe é entregue, que é de acolher uma falange de espíritos que estavam a ser expulsos da constelação de Capela, porque o egoísmo que ainda tinham em si dificultava o progresso de Capela e dos seus habitantes. Então, é entregue a Cristo estes espíritos para virem para o planeta Terra. Intelectualmente muito desenvolvidos, mas moralmente, como já percebemos ali, transviados, eles precisavam de se reeducar. Então, o que Jesus pensa é, através do trabalho rude no mundo primitivo, vamos impulsionar a sua evolução e, ao mesmo tempo, também impulsionar o progresso do planeta Terra. Esta Terra já era uma escola, digamos assim, com uma função educativa no mundo já de expiações e de provas. Depois, a seguir, entre os primitivos que existem e a rebeldia daqueles que vinham de Capela, as condutas desviantes ainda persistiam, tanto individualmente como coletivamente, e haviam as reencarnações expiatórias que ainda continuamos a ter. Compadecido, Jesus decide então programar vir ao planeta Terra pessoalmente para nos ensinar este caminho para a regeneração e, no fundo, romper tentar este ciclo vicioso que é erra, vai corrigir, erra, vai corrigir, erra, vai corrigir. Então, ele decide vir para nos auxiliar. A sua esteve connosco há algum tempo, foi cuidadosamente planejada por estes espíritos que o acompanhavam. Houve alguns que podemos lhe chamar os repórteres da espiritualidade, deram notícias deste planejamento. Por exemplo, João, que antecipou a vinda de Jesus, Salvador da humanidade, ele dizia... Aliás, ele antecipou a vinda e ainda antecipou tudo o que é que ele iria ter, a incompreensão, a rejeição. Ele diz que veio para o que era seu e os seus não o receberam. Ele e outros foram-nos dando a mensagem de que Jesus estava a chegar. E lá está, ele chegou. E chegou, não foi como rei, mas sim como anónimo, num belo cenário em Belém, um simples testemunho de amor, de humildade, e veio já no seu nascimento nos dar os ensinamentos que ele pretendia. Podemos pensar, então, mas se ele era um espírito puro e perfeito, para que sofrer? A realidade é que ele, conhecendo-nos melhor do que ninguém, vendo que nós temos um olhar ainda muito estreitinho, pensou em vir para nos ajudar a auxiliar nesta trajetória evolutiva. Portanto, a existência dele foi uma brilhante, uma luminosa metáfora para a caminhada longa e árdua que cada espírito tem que percorrer até chegar a ser espírito puro, que todos um dia seremos. E por fim, o quarto ponto era sobre o futuro, e a realidade é que evoluir até à perfeição é um destino de todos nós. Todos nós vamos trilhar este caminho estreito e começa sempre dentro de nós. O deixar o nosso eu e seguir Jesus. E isto nós ainda estamos a aprender a amar a Deus e amar o próximo como a si mesmo. Eu agora trago-vos um vídeo
que eu vi há muitos anos, uns 10 para aí, acho que deve ser mais ou menos isso, mas quando o vi, ele tocou-me muito, porque eu acho que ele explica de forma muito bela isto que nós estivemos a falar agora. Você tem tempo? Porque eu vou te contar uma história. Eu aprendi que o universo é bem grande e tem mais de 100 bilhões de galáxias. Sabe quanto é 1 bilhão? Meu pai disse que é muito e é mais de 1000. E em cada uma dessas galáxias tem mais de 100 bilhões de estrelas. E que elas às vezes são bem maiores que o nosso Sol, que eu acho bem grandão. Em volta da maioria dos sóis tem um montão de planetas, igual ao nosso. Às vezes bem grandão, às vezes bem pequenininho. E o nosso planeta é tão lindo. Tem mares, tem plantas, um monte de animais, super legal. E tudo funciona direitinho. Só no nosso planeta tem mais de 7 bilhões de pessoas. Tem gente de tudo quanto é jeito, em tudo quanto é lugar. Isso contando só os vivos, hein? Tem gente na China, no Japão, na África, na Europa. E no meio de tanta gente, o meu pai achou a minha mãe. Meu pai também contou que o corpo dele tem mais de 1 trilhão de células. E que eu nasci quando juntou uma célula dele com uma célula da mamãe. E olha que deve ser muito difícil achar uma célula, porque ela é muito pequenininha. E é graças a isso que hoje eu estou aqui, brincando e aprendendo. Então, quando alguém me pergunta se Deus existe, ou me fala que a célula do papai é o contrário da mamãe, entre 1 trilhão de células, entre 7 bilhões de pessoas, entre vários planetas, entre bilhões de sóis, em bilhões de galáxias. Foi tudo um tal de acaso? Eu falo, você tem tempo? Porque eu vou te contar uma história. Agora, passando para o plantão de respostas, o volume 2, nós temos a entrevista que foi feita ao médium e ele ia dando as respostas, ao médium Chico Xavier, e ele ia dando então as respostas de Emmanuel. Nesta questão é questionado a Chico Xavier sobre um livro que tinha sido lido e que falava sobre o fim dos tempos. E a mensagem parecia perfeitamente lógica, mas como era um assunto novo, quem perguntava decidiu questionar mais um médium, e o médium Chico Xavier, para, através da universalidade da informação, ele conseguir perceber se esta mensagem era verdadeira. Então ele vai perguntar, sobre o fim dos tempos, o que é que me pode dizer? O que é que ocorrerá ao planeta Terra, passando de provas e expiações para regeneração? E a resposta que Chico nos traz é: através da busca da espiritualização, superação das dores e construção de uma nova sociedade, a humanidade caminha para a regeneração das consciências. Emmanuel afirma que a Terra será um mundo regenerado por volta de 2057. Cabe a cada um longa e árdua tarefa de ascensão. Trabalho e amor ao próximo com Jesus, este é o caminho. Ele dá-nos aqui uma indicação, mas não é de todo relevante. Acho que a data não é importante, estará para próximo, está a acontecer, e nós temos é que fazer o nosso trabalho que está aqui em negrito. Trabalho e amor ao próximo com Jesus. Passando agora para a Revista Espírita, nós temos um texto que
fala sobre o aumento e a diminuição do volume da Terra, e pode parecer um bocadinho estranho este texto, mas ele vai trazer-nos bastante sumo. Na altura é também uma pessoa a fazer questões a Allan Kardec, um leitor, em que perguntava, na Gênese eu li que o globo terrestre, ainda incandescente, tem os mesmos átomos, o mesmo número exato do que tem hoje. Mas eu também já li que as plantas restituem mais à Terra do que elas receberam. Então, como é que isto acontece? Porque parece um pouco contraditório, e Allan Kardec vem esclarecer-nos. Os mundos esgotam-se envelhecendo, portanto, os mundos envelhecem, e tendem a dissolver-se para servir de elementos de formação a outros. Restituem pouco a pouco ao fluido cósmico universal do espaço que a dele haviam retirado para se formar. Além disso, todos os corpos se desgastam pelo atrito, porque existe sempre movimento que o planeta está a fazer. É-nos imperceptível. Na minha opinião, a existência dos mundos pode dividir-se então em 3 períodos. O primeiro, que tem uma parte aqui muito material, mas que o que ele nos vem dizer é que existe uma condensação da matéria, é o período de infância, é aquele que nós vimos de preparação para a vida. Depois temos o segundo período, que é a solidificação, começa já a existir a eclosão dos germes, o desenvolvimento da vida, até ao aparecimento do tipo mais perfectível, portanto, é a virilidade, que é o que ele chama. E vai perdendo, nesta etapa, pouco a pouco, os seus elementos constitutivos. Então, à medida que os seus habitantes progridem espiritualmente, ele passa então por um período de diminuição material. Vai tendo esta perda, mas então, com a força atrativa, está na razão da massa, diminuindo a massa às suas condições de equilíbrio no espaço. Isto vai se modificando. Portanto, o planeta, ao longo do tempo, ao longo deste envelhecimento, vai alterando as suas características que existem e que nós conhecemos, dominado por globos mais poderosos, aos quais não pode constituir contrapeso, produzem-se então desvios nos movimentos do planeta na sua posição em relação ao Sol. Sofre então novas influências e daí nascem as mudanças nas condições de existência dos seus habitantes. Assim, é nascimento, vida e morte, infância, virilidade e decrepitude. Tais são as 3 fases por que passam a aglomeração da matéria orgânica e inorgânica. Só o espírito, esse sim, é que não é matéria e, portanto, é indestrutível. Esta informação é muito importante. Lembremos de tudo o que é matéria, está em processo de poder alterar, mudar de forma, voltar à origem, mas o espírito não, ele é indestrutível. E nisto eu tenho aqui um vídeo, porque a realidade é que... Este não tem só. Se vocês repararem, o bonequinho é igual, é o mesmo, mas a imagem de fundo faz com que pareça outra coisa. Portanto, é tudo perspectiva. Quando falamos em lei de progresso, quando falamos em destruição, na realidade não é. É uma transformação. Depende da perspectiva com que estamos a ver. Se é uma perspectiva materialista ou se é uma perspectiva espiritual. Agora, do livro dos Espíritos, fui buscar a questão 188, em que vai perguntar se os espíritos puros habitam algum planeta ou se eles andam pelo espaço, pelo universo, sem estarem ligados a nenhum planeta. E a resposta é: os espíritos puros habitam determinados mundos, mas não ficam confinados a eles como os homens à Terra. Podem, melhor do que os outros, estar em toda a parte. E depois vem uma nota de rodapé que nos diz o seguinte: segundo os espíritos, de todos os globos que compõem o nosso sistema, a Terra é daqueles cujos habitantes são menos adiantados, tanto física como moralmente. Mas Marte seria ainda inferior. Desculpem, perdi-me agora. Marte seria ainda inferior
a ela, e Júpiter muito superior em todos os sentidos. Portanto, vejam que nem o tamanho do planeta, nem a distância que tem ao Sol determina o seu grau de evolução, porque se assim fosse, Vênus seria mais adiantado que a Terra e Saturno menos que Júpiter. E não é isso que nós estamos a ver aqui. O Sol não seria um mundo habitado por seres corpóreos, mas um lugar de encontro de espíritos superiores, que de lá irradiam através do pensamento para outros mundos que eles dirigem por intermédio de espíritos menos elevados, com os quais se comunicam por meio do fluido universal. Quanto à constituição física, o Sol seria um foco de eletricidade e, ao que parece, todos os sóis estariam numa posição idêntica. Estes vários planetas com vida, todos eles, têm vários habitantes, não é? Que estão dentro da mesma categoria evolutiva, mas têm degraus diferentes, não estão todos no mesmo tipo de grau. E, para além disso, o tipo de, por exemplo, corpo físico é diferente, ou então, como está aqui, a longevidade também não é igual. Eles questionaram um falecido há alguns anos, que quando foi evocado disse estar encarnado há 6 meses no mundo que nós não tínhamos o nome, não conhecíamos. E interrogado sobre a idade que ele tinha nesse mundo, ele respondeu: não posso avaliá-la, porque não contamos o tempo como vós. Depois, o modo de existência não é mais o mesmo. Lá desenvolvemos bem mais rapidamente. Entretanto, embora haja apenas 6 dos vossos meses que aqui esteja, posso dizer que, quanto à inteligência, tenho o correspondente a 30 anos de idade na Terra. Portanto, ele estava reencarnado há 6 meses nesse planeta e teria o equivalente a 30 cá. Portanto, nós pensarmos que somos nós, planeta Terra, o protótipo da criação, é rebaixar completamente a sabedoria divina, que é muito, muito perfeita, a um nível que nós não conseguimos compreender. Ainda. Exatamente, porque chegaremos a espíritos puros. Exatamente. Nós já falámos sobre Capela, estamos a falar sobre o planeta Terra, e aqui trouxe um vídeo que explica, já vim a conversar com o Chico sobre Quiron. E vamos ouvir só um bocadinho, são 4 certos muito pequeninos, está bem? As almas que estão hoje, os espíritos hoje, que estão cometendo crimes, que estão inspirando guerras, que estão fazendo corrupções, esse pessoal não vai ficar na Terra. O Chico dizia, a partir do ano 2000 vão desencarnando e vão sendo expulsos. É o degredo para o planeta chamado Quiron. Perguntaram do planeta Quiron aqui. O planeta Quiron, na minha conversa com o Chico, ele vai dizer o seguinte: Geraldinho, desde a Segunda Grande Guerra Mundial, começou o degredo da Terra para Quiron. Grandes massas de espíritos, né, foram tirados da Terra com a Segunda Guerra Mundial e já levados para Quiron. Agora, essa emigração de espíritos, ou imigração de espíritos, vai se intensificar depois do ano 2000. Aí eu perguntei para ele, mas como que é esse planeta? Ele falou assim, é um planeta primitivo, totalmente primitivo, também guiado por Jesus. Daí a solidariedade entre os mundos, assim como eu falei de Sírios, que era perfeito, né? De Capela, que hoje é um mundo feliz, a Terra se tornando um mundo, saindo de ser um mundo de expiação e de provas para entrar num mundo de regeneração. Então, para onde vão os espíritos que estão sendo degradados daqui? Para um planeta primitivo. Aí eu perguntei ao Chico, como que é lá a vida lá? Ó, tem 2 grandes diferenças, Geraldinho. Em termos físicos, é muito semelhante à Terra. É um planeta que tem água, como os nossos rios, que tem cachoeiras, que tem oceanos como os nossos, que tem peixes nos oceanos, a vida marinha, que tem terra firme como os nossos continentes. Ainda tem mais 2, mas já
Vejam, ele tem muita sorte, porque ele tinha Chico ao lado. Ele pensou, bem, deixa-me já saber para onde é que eu vou. Como é que é o planeta Quiron? Eu também gostava de ter perguntado, se calhar, mais umas coisinhas. Mas ele ainda dá mais informação. Que tem terra firme como os nossos continentes, tem florestas. Essas florestas têm animais como os nossos, mamíferos como os nossos. Tem pássaros como os nossos. A atmosfera é muito semelhante à da Terra, com oxigênio, nitrogênio. Mas com duas grandes diferenças. A primeira grande diferença é o tamanho. Em comparação com a Terra, ela é muito maior do que a Terra. E olha bem, quando o Chico me falou isso, não existiam os exoplanetas, que hoje a ciência já descobriu. E curiosamente, o que a astronomia hoje, a astrofísica está descobrindo, nesses exoplanetas, nós já temos mais de 7.000 exoplanetas descobertos, ou seja, planetas que orbitam estrelas fora do sistema solar. E chegou-se à conclusão que nas zonas habitáveis, que é a mesma zona habitável que a Terra orbita o Sol, eles encontraram planetas rochosos em zonas habitáveis, só que muito maiores que a Terra. Tanto é que eles apelidaram esses planetas de superterras. Então é algo que o Chico falou lá na década de 80, que o Quiron seria então uma superterra. E eu perguntei, qual que é a segunda diferença? A segunda diferença é que a humanidade de lá ainda vive nas cavernas. Então você imagina, você está aqui em São Paulo, né? Nós estamos gravando um podcast com toda online, vamos sair daqui, vamos para o hotel, né? Ar-condicionado e tal, carro, avião, volta amanhã para Belo Horizonte, uma série de comodidades. E de repente você se encontrar num planeta que a humanidade está na É verdade, não é? Agora, de repente, pensando no planeta Terra, já estamos muito, muito melhor. Porque realmente as comodidades que nós temos, materialmente falando, é muito diferente de um país tipo este, de um planeta tipo Quiron, como estamos a ver. Foi quase o que os exilados de Capela sentiram quando aqui chegaram. Passando agora para a revista espírita A Alma da Terra, vai ser feita a pergunta se os espíritos que dirigem e que trabalham os elementos constitutivos dos planetas podem encarnar cá, no planeta Terra. E a resposta é certamente. E eu achei extraordinário, porque eu pensei que ia ser só um sim, mas não foi. Porquê? Porque nas condições de encarnados, tendo uma ação mais direta sobre a matéria, eles podem fazer o que lhes seria impossível como espíritos, assim como certas funções, por sua natureza, incumbem mais especialmente o estado espiritual. Ainda vai perguntar se... ainda vai continuar na explicação com a Terra progrediu desde o momento em que se formou e ela vai progredir sempre, constantemente até atingir o seu máximo, como nós já vimos. E com ela vai tudo atrás. Encarnados e desencarnados são então as abelhas que trabalham na edificação da colmeia, sob a direção do Espírito-Chefe. Portanto, Jesus... é um bom nome, Espírito-Chefe, gostei. Esta é a cabeça, os outros, os braços. Voltando ao livro dos Espíritos, agora a 94, esta pergunta eu selecionei porque nós já falámos muito sobre a interação que existe entre toda a criação e esta interação é constante. Esta troca mútua e auxiliadora dos planetas, dos vários reinos, entre nós, tudo isto é pensado na natureza para o trabalho no bem. Nós, às vezes, é que escolhemos outro caminho pelo nosso livre-arbítrio, mas a natureza está pensada para atuar assim. Aliás, nós vimos, por exemplo, a menina deu um exemplo do nosso corpo. Milhões de células diferentes, umas para o coração, outras para o pulmão, outras para o rim, e todas elas trabalham para que tudo isto, este corpo, funcione. E isto acontece com todos nós.
Portanto, a pergunta vai ser: de onde tira o espírito o seu envoltório semi-material? E a resposta é: do fluido universal de cada globo. Portanto, o nosso corpo espiritual, perispírito, vai buscar uma parte semi-material ao planeta. É por isso que ele não é o mesmo em todos os mundos. Passando de um mundo para o outro, o espírito muda de envoltório como mudais de roupa. E depois Allan Kardec gostava mesmo de ter a certeza que a resposta era aquela, volta a perguntar: então, desta maneira, quando os espíritos de mundos superiores vêm até nós, tomam um perispírito mais grosseiro? E ele: sim, é necessário que eles se revistam da vossa matéria, como já dissemos. Indo agora para o livro Família, a Terra, nossa escola, temos aqui algumas sugestões. Este e o próximo livro eu vou passar de forma mais breve. Vamos saltar aqui alguns pontos. Mas eu acho que é extremamente interessante porque vai-nos trazer uma visão, se calhar, da Terra diferente, que não tínhamos até então, porque nós falamos muito na Terra como um mundo de provas e expiações, mas a realidade é que ela, como já estamos a perceber, é muito mais. Ela é divina, é a nossa bênção divina. Então, contempla a beleza da Terra, a nossa escola, para que o pessimismo não te obscureça a estrada, anulando o tempo na regeneração do destino. E ele vem dizer: pensa no sol, que tem uma luz infatigável. Pensa no céu, nas estrelas, que te vão trazer e exaltar a esperança. Na fonte, na árvore, na semente, no lar. Tudo no altar da natureza é prazer de auxiliar e privilégio de servir. Entretanto, muitas vezes trazemos em nós próprios tristeza e crueldade por tóxicos do caminho. E renasceste de ontem, cujos minutos gastaste na edificação do próprio infortúnio. Temos o coração, qual vaso de fel, aniquilando em nós as bênçãos da alegria. Estar aqui na Terra é uma oportunidade de recapitularmos as lições que perdemos. De lá voltamos nós, nosso Pai misericordioso nos dá mais uma oportunidade. Não aprendeste? Então, vamos outra vez. É na veste física, encarnado, que tornamos ao adversário do pretérito a afeição mal vivida e ao obstáculo que se fez resultado da nossa própria incura. Portanto, e eu trago-vos este vídeo, pode parecer um bocadinho estranho, não tem som, que é: o amor está lá, sempre, na natureza, nós é que não o vemos. Parecia uma simples equação e quando ele levanta, diz I love you, eu amo-te. Só mostrar mais uma vez. Parece uma equação muito confusa e lá está o amor. O amor pode ser visto em todo o lado. Nós às vezes é que não estamos atentos. Então, descerremos as portas da alma à luz da grande compreensão e, buscando aprender com os recursos do mundo que nos amparam em nome da divina providência, reajustemos no amor que se entende e socorre, abençoa e serve sempre, na certeza de que, refletindo em nós os propósitos divinos, encontraremos desde agora, nas complexidades e nevoeiros do mundo, a preciosa trilha de acesso ao eterno bem. E eu trago-vos uma imagem que não sei se há pessoas que gostam de ver estrelas, contemplar constelações e planetas, mas a realidade é que agora, em 2025, em janeiro e fevereiro, temos um fenómeno extraordinário que é o alinhamento planetário. Estes 7 planetas estão e conseguem ser vistos à noite, este mês ainda, e o seu pico em que eles se vão alinhar os 7 é dia 28. Portanto, se tiverem a oportunidade, num sítio com pouca luz, e ver as estrelas, vão ver que vão gostar bastante, porque para além das estrelas vão ver os planetas. E eu acho que é uma oportunidade única, porque às vezes é estes pequenos momentos que nos fazem conectar novamente com Deus e ver a grandiosidade da sua criação. É uma oportunidade ótima.
Depois, palavras de vida eterna. Temos então o título que deu origem a esta palestra, Terra, Bênção Divina. E o objetivo aqui é nós encontrarmos realmente esta bênção divina, porque às vezes parece que é um bocadinho caótico. Mas diz, para nós não amaldiçoarmos o nosso planeta, porque nele vamos encontrar a bênção divina. Pode ser um regaço materno, pode ser o conforto do lar, o privilégio da oração, a luz do conhecimento, a alegria do trabalho, o amparo das afeições, tanta bênção que o planeta Terra nos permite. Recebemos o pão que nos alimenta, a roupa que nos veste. No mundo respiram os heróis do teu ideal, os santos da tua fé, os apóstolos da tua inspiração e as inteligências que te traçaram o roteiro. Portanto, temos tanta gente no planeta Terra que nos ajuda e que nos ajudará ou que já ajudou. Portanto, o Criador não nos ofereceu então por exílio ou prisão, mas sim por escola regenerativa e abrigo santo, qual divino jardim a pleno céu, a esbanjar de sol durante o dia e com as estrelas durante a noite. Se algo nele existe que os tina de lágrimas e empesta de inquietação, então são os nossos erros, como vem aqui nas palavras de vida eterna. Não te faças assim causa do mal do mundo, em que todas as expressões essenciais, como substancia ao bem maior em si mesmo. E ele diz, lembra-te que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pareça, a fim de que venha então, que tenha a vida eterna. E estas fotos são fotos então destes meses, que agora têm aparecido bastantes, porque se nota muito, muito bem, e pessoas que têm aquelas câmaras especiais, vê-se muito, muito bem, por exemplo, Saturno, é incrível mesmo. Passando então para paz e renovação, este livro é de Emmanuel e de outros autores, mas Emmanuel, que nos conhece tão bem, começa logo o texto com uma pergunta que é daquelas a Emmanuel, que é, então, mas por que raio nos devemos nós, e quando ele diz nós, acho que está mais a falar de nós do que dele, por que raio nós nos colocamos num pedestal para fugir de colaborar com o progresso do mundo, quando o mundo nos dá tudo aquilo que nós necessitamos? Esta é a primeira pergunta, e depois a seguir ele vem mais calmamente dizer, muitos companheiros se marginalizam no descanso indébito, junto à seara do bem, alegando que não suportam os chamados problemas intermináveis do mundo. Portanto, é aquela pessoa que eu não preciso de ajudar, só a minha ajuda não é suficiente, eu não consigo resolver aquele problema, eu não vou ajudar porque eu tenho mais que fazer, aquele problema é do outro. Bem, e por aí vai um rol de hipóteses para nós ficarmos quietinhos e sossegadinhos. O mundo, a todo o tempo, é uma casa em reforma, com a lei da mudança a presidir-lhe todos os movimentos através de metamorfoses e dificuldades educativas. O progresso é um caminho que avança, daí o imperativo de contarmos com oposições e obstáculos toda a vez que nos engajamos na edificação da felicidade geral. Ninguém está à espera de vir para um mundo de provas e regenerações e ter a vida fácil. Se for fácil, é sinal que se calhar não estamos a evoluir grande coisa. É melhor puxar a parada. Omissão, no entanto, é parada significando recuo. Porque os espíritos já nos disseram, não basta não fazer o mal, é preciso fazer o bem. Entendamos na posição de obreiros sob pressão de crises renovadoras. Todos faceamos permanentemente renovação, a cada passo da vida. Nem tudo o que tínhamos ontem por certo continua como sendo certo nas horas de hoje. Os ideais e objetivos prosseguem os mesmos e definiremos-nos, aspiração e trabalho, entretanto modificam-se instrumentos e condições, estruturas e circunstâncias. O Espiritismo, à luz do cristianismo, vem acordar-nos. Emmanuel, então, faz isso extraordinariamente bem nos livros dele. Mas ele é muito claro quando diz que a Terra é o nosso domicílio temporário e a humanidade é a nossa família. É muito claro, porque se não conseguimos compreender
com Jesus, o Espiritismo veio auxiliar essa compreensão. A Terra, porém, pede-nos cooperação no levantamento do bem de todos, e a ordem não é deserção, e sim adaptação. Em suma, estamos chamados à vivência no mundo a fim de compreender e melhorar a vida em nós e em torno de nós, servindo ao mundo sem deixarmos de ser nós mesmos e buscando a frente, mas sem perder o passo dos outros conterrâneos, dos nossos contemporâneos, para que não venhamos a correr o risco de seguir para a frente demais. E nisto eu lembrei-me do Sr. Orlando e trago-vos um vídeo porque se há uns anos atrás o nosso falhanço era escolhido propositadamente, pelo menos eu penso por mim, eu falhava porque, ignorante nas leis de Deus, não sabia e lá fazia o erro. Agora eu digo que o falhanço é tentar corrigir, é tentar acertar. Isso é exatamente o que vamos ver aqui no vídeo. Que é a pessoa a tentar acertar, lá vai, erra, pera, vou corrigir outra vez, lá vamos nós, senão ficava do outro lado e errava. Isto é o que lá está, é errar tentando acertar. Isto já é diferente do errar propositadamente. Já é um passinho, já subimos mais um degrauzinho. E há de chegar numa altura em que eu já não vou falhar, eu só vou pensar que ia falhar, mas eu já não falhei, já consegui reter esse pensamento ou reter essa atitude. E por aí vamos, a evolução vai sendo assim, passinho a passinho. E agora vamos para o último livro, Cristianismo e Espiritismo, em que nós, à medida que vamos evoluindo, também vamos compreendendo melhor Jesus Cristo. E eu acho que este livro é extraordinário também por isso. Jesus era então um divino missionário dotado de poderosas faculdades, um médium incomparável. Isto quando estava encarnado e ainda continua com as características. A todas as raças humanas, em todas as épocas da história, enviou Deus missionários, espíritos superiores, chegados por seus esforços e merecimento ao mais alto grau da hierarquia espiritual. E Jesus, então, nós podemos acompanhar os seus passos ao longo de anos e anos, porque ainda continuamos a falar e a aprender e a tentar absorver os ensinamentos que Ele nos trouxe. Jesus é um dos seus divinos missionários e de todos é o maior. Destituído da falsa auréola de divindade, mais imponente nos parece ele. Às vezes, lá está, achávamos que ele vinha como rei, ou achamos que os espíritos superiores estão quietos, parados, mas a vida espiritual, como vários livros de Chico Xavier nos explicam, a vida espiritual é ativa, e é ativa sem qualquer tipo de fadiga ou de preguiça. Os espíritos puros têm um longo trabalho em várias áreas, como nós podemos ler em vários livros, para esta harmonia do universo. Jesus é de todos os filhos dos homens o mais digno de admiração. É extraordinário no Sermão da Montanha, em meio à turba dos humildes. É maior ainda no Calvário, quando a sombra da cruz se estendeu sobre o mundo na terra do suplício. Desculpem? Eu hoje estou só a trocar palavras. Obrigada. Ao termo de nossa evolução, cada qual se tornará um Cristo. Vejam bem. Nós falo por mim, eu ponho Jesus Cristo lá em cima, mas o que Jesus... E é verdade. Mas a realidade é que Ele nos vem dizer que nós também vamos chegar lá ao pé dEle. Nós todos seremos Cristos. Será um como o Pai e alcançaremos então a condição divina. A passagem de Jesus na Terra, os seus ensinamentos e exemplos deixaram traços que nós não podemos de forma nenhuma apagar. A sua influência estender-se-á pelos séculos vindouros. Ainda hoje, ele preside aos destinos do globo em que viveu, amou e sofreu. Governador espiritual deste planeta, veio com o seu sacrifício
encarreirá-lo para a senda do bem, e é sob a sua direção oculta e com o seu apoio que se opera então esta nova revelação que vem estabelecer a sua doutrina e restituir aos homens o sentimento dos próprios deveres, o conhecimento da sua natureza e os seus destinos. Estamos a falar do Espiritismo. Portanto, sobre o olhar atento de Jesus, o planeta foi o útero que nos abrigou para nutrir os embriõezinhos da nossa alma. Foi o berço da nossa infância espiritual. De alguns, não sabemos, podemos ter vindo também de Capela, por exemplo, nunca se sabe. E com o gradual despertar da nossa consciência, esta escola benemérita vai-nos dar e continua a dar e já deu infinitas oportunidades de nós nos desenvolvermos e aprendermos pelo meio da reencarnação. Como Jesus Cristo também nos disse, bem-aventurados os que são mansos e pacíficos, porque eles herdarão a terra. E aqui já está explicado, não é? Senão, iremos para Quiron, que Geraldinho não foi grande propaganda que ele fez ali a Quiron. Portanto, é melhor nós reconhecermos tantas oportunidades que surgem na nossa vida, no nosso dia-a-dia, de estarmos aqui no planeta Terra e de nos prepararmos e de trabalharmos, de nos dedicarmos para a paz, para o amor e para a bondade. Muito obrigada. Boa tarde a todos. E após os esclarecimentos da nossa Bárbara, vamos então para a nossa prece. E novamente, todos unidos como irmãos, e vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, o nosso irmão maior, ele que veio com todo o amor ao nosso encontro, deixando-nos os ensinamentos que tanto necessitamos. Mestre Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por estar conosco na terra, por cuidar de cada um de nós, com muito amor e carinho, por permitir, Senhor, que esta pleiade de amigos espirituais, os seus missionários, Senhor, cuidem de nós, cuidem do planeta, e que nós possamos valorizar, Senhor, esta terra bendita, que possamos, Senhor, respeitar as leis do Pai, e que possamos, Senhor, nos respeitarmos uns aos outros, nos amarmos uns aos outros, nos perdoarmos uns aos outros, Senhor. E que a cada dia da nossa existência saibamos valorizar a vida, viver com alegria e com gratidão. E assim, Mestre Jesus, com a vossa permissão, agradecemos por este encontro contigo, pelas bênçãos que estão sendo derramadas neste momento sobre todos nós, encarnados e desencarnados, e que ela nos acompanhe, Senhor Jesus, até ao longo da próxima semana, que possamos espalhar estas bênçãos com todos aqueles que estão ao nosso lado, encarnados, desencarnados, Senhor, e que saibamos sempre cumprir-te a vontade. Obrigada por tudo, Mestre Jesus, e que assim seja, Senhor. Graças a Deus. TV Batuíra Portugal. Para lá do amanhã.